O verdadeiro cristão usa a cruz? Vós se foi enganado? Ou te ensinaram a verdade? Vamos destacar que a interpretação bíblica deve ser fundamentada no que o texto diz de forma clara e objetiva, evitando interpretações particulares ou subjetivas. Vamos refazer o estudo, analisando detalhadamente o que a Bíblia diz sobre o uso de símbolos, a cruz e a adoração, sempre buscando extrair o significado direto do texto bíblico. A cruz, no contexto bíblico, era um instrumento de tortura e execução romana, usado para punir criminosos, escravos e rebeldes. Para os primeiros cristãos, a cruz não era um símbolo de veneração, mas um lembrete do sofrimento e da humilhação que Jesus suportou. 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aqui, a palavra da cruz refere-se à mensagem do Evangelho, não a um símbolo físico. O foco é o significado espiritual da morte de Jesus, não a cruz em si. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Novamente, a cruz é usada metaforicamente para representar o sacrifício de Jesus e a separação do mundo. Não há menção de um símbolo físico. Conclusão. A Bíblia não descreve a cruz como um objeto de adoração ou devoção, mas como um instrumento de morte que foi transformado em um símbolo espiritual do sacrifício de Jesus. A Bíblia é clara em proibir o uso de imagens ou símbolos na adoração a Deus. Vamos analisar os textos relevantes. Êxodo 24:5, parte dos 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Este mandamento proíbe a criação e o uso de qualquer imagem ou símbolo na adoração. O princípio é que Deus é Espírito, João 4:24, e não deve ser representado por objetos físicos. Deuteronômio 4:15-19. Guardai, pois, cuidadosamente as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de figura alguma. Deus lembra ao povo que ele não se revelou em forma visível, para evitar que criassem imagens ou símbolos para representá-lo. Levítico 26:1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Este texto reforça a proibição de qualquer objeto de adoração, seja ídolo, imagem ou símbolo. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus rejeita qualquer forma de adoração que envolva imagens ou símbolos. Conclusão. A Bíblia proíbe claramente o uso de imagens, símbolos ou objetos na adoração a Deus. O princípio é que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, João 4:24, sem a necessidade de representações físicas. A cruz, como símbolo, já era utilizada em culturas pagãs antes do cristianismo. Por exemplo, culturas antigas, a cruz solar, um círculo com uma cruz no centro, era um símbolo de adoração ao sol em várias culturas, como a babilônica e a egípcia. Uso decorativo. A cruz era usada como um símbolo decorativo em joias, artefatos e templos pagãos. A adoção da cruz como símbolo cristão ocorreu séculos após a morte de Jesus, especialmente após a conversão de Constantino. Esse processo foi marcado por um sincretismo religioso, onde elementos pagãos foram incorporados ao cristianismo para facilitar a conversão das massas. A cruz tornou-se um símbolo cristão principalmente a partir do século IV, após o Édito de Milão,
313 d.C., e a conversão de Constantino. Aqui estão alguns pontos importantes. Visão de Constantino. Segundo a tradição, Constantino teve uma visão da cruz antes da Batalha da Ponte Milvia, 312 d.C., com a inscrição In hoc signo vinces, com este sinal vencerás. Após sua vitória, ele adotou a cruz como um símbolo de poder e proteção divina. Sincretismo religioso. Constantino promoveu a integração de símbolos e práticas pagãs no cristianismo para unificar o Império Romano. A cruz, que já era um símbolo presente em culturas pagãs, foi cristianizada. Popularização da cruz. A partir do século IV, a cruz tornou-se gradualmente um símbolo central do cristianismo, especialmente na arte sacra e na arquitetura das igrejas. A Bíblia é clara em proibir a adoção de práticas ou símbolos associados a outras religiões. Aqui estão alguns textos relevantes. Deuteronômio 12, 30-31. Cuidado para não se deixarem enganar. Não adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Este texto alerta contra a adoção de práticas ou símbolos de outras religiões. 2 Coríntios 6, 14 e 17. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Este texto enfatiza a separação entre os cristãos e as práticas pagãs. 1 João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Este versículo é um chamado para evitar qualquer coisa que possa ser associada à idolatria. Conclusão. A Bíblia proíbe claramente o uso de símbolos ou práticas associadas a outras religiões, incluindo a cruz, se ela for vista como um símbolo de origem pagã. A análise bíblica mostra que a cruz, no contexto bíblico, era um instrumento de execução, não um símbolo de adoração. A Bíblia proíbe o uso de imagens, símbolos ou objetos na adoração a Deus. A adoção da cruz como símbolo cristão ocorreu séculos após a morte de Jesus, especialmente após a conversão de Constantino, e foi marcada por um sincretismo religioso. A Bíblia proíbe a adoção de práticas ou símbolos associados a outras religiões. Portanto, com base na análise direta dos textos bíblicos, o uso da cruz como símbolo religioso não tem base bíblica e pode ser visto como uma prática introduzida posteriormente, em contradição com os princípios bíblicos de adoração.